Amém, amém e amém. Vire para esse irmão, vire para o seu cônjuge, vire para o seu namorado, vire para o noivo e fala assim: olha, hoje nós vamos aprender o que nós nunca podemos esquecer. Você sabia que nós somos mestres em esquecer o que precisa ser lembrado e de lembrar o que precisa ser esquecido? Muitas coisas acontecem nos relacionamentos. Ei, presta bastante atenção nisso. Muitas coisas acontecem no relacionamento, por quê? Porque você lembra de algo que você já deveria ter esquecido, ou você esquece de algo que precisa ser lembrado. E eu quero como se fosse um manual, eu quero como se fosse algo bem inspirador para a sua vida, nós trabalharmos aqui alguns pontos que todo casal ele não pode esquecer. Porque o dia que ele esquecer, ele vai criar um grande problema no seu casamento, ele vai criar um grande problema no seu relacionamento. E para você que é casado, você vai aplicar. Para você que é noivo, você vai se preparar para aplicar. E para você que é namorado, você vai aprender o que você vai enfrentar. Ok? Vamos partir dessa perspectiva? Então, nós vamos aprender hoje o que nunca podemos esquecer. Nós precisamos partir aqui de alguns pontos. E primeiro, nós precisamos saber que a nossa vida no indivíduo, a nossa vida como casal e a nossa vida como família, ela depende de escolhas, ela depende de decisões. Todos os dias você decide, todos os dias você é chamado a tomar decisões. E as decisões que você toma define o rumo da sua vida. Isso como indivíduo, mas também como casal. É interessante que o povo em Deuteronômio ouviu algo da parte de Deus que está lá em Deuteronômio no capítulo 30. E eu quero que você leia comigo desde o verso 15 em diante. Que diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, e andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Todos os dias diante das nossas escolhas, todos os dias diante das nossas realidades, nós temos duas opções a seguir: ou escolho o bem, ou escolho o mal. Ou escolho a vida, ou escolho a morte. As minhas decisões como marido, as minhas decisões como esposa, as minhas decisões como casal, nós vimos aqui Ananias e Safira. A decisão que eles tomaram, levaram eles à morte. A decisão que eles tomaram, levaram eles à morte. Agora preste bastante atenção. Às vezes o casamento não morre, mas o sentimento morre. Às vezes o casamento não morre, mas o respeito morre. Às vezes o casamento não morre, o relacionamento ele não morre, mas a concordância morre. Às vezes o casamento não morre, mas tudo aquilo que deveria viver, nós não vivemos, porque já morreu. Quantas pessoas eu ouço ao longo de 10, 15, 20, 30 anos de casado? Você pergunta: então como vai o seu relacionamento? E a pessoa diz: vamos aí vivendo. Vamos vivendo um dia de cada vez. E quando você começa a conversar com aquele casal,
você começa a ver que há muitas coisas que não foram tratadas ao longo do tempo. Há muitas escolhas que não foram feitas ou que foram feitas de forma errada, que levaram aquele casal a não viver, mas a sobreviver. Existe uma diferença muito grande em nós vivermos e sobrevivermos. E o que define se nós vivemos ou sobrevivemos são as nossas decisões diárias. E quando nós entendemos isso, nós precisamos ver algumas áreas da nossa vida em que nós precisamos tomar decisões. Hoje nós estamos diante da palavra, hoje nós estamos diante de um culto de casais, em que nós precisamos, quando Deus ele fala, eu te coloco diante do bem e do mal, eu te coloco diante, eu te fiz uma proposta para você fazer boa escolha. Deus não está gerando aqui um fatalismo. Repare, não é um fatalismo, mas é uma responsabilidade que eu tenho. É uma responsabilidade que eu assumo. É uma responsabilidade que eu não posso abrir mão. Deus nunca forçou ninguém a nada. Deus sempre convidou a tomar as melhores decisões. Eu acredito que eu estou diante de casais aqui, de namorado, de noivo e também de casados, que você não casou com um revólver na cabeça. Você não está nesse relacionamento porque alguém te apontou uma arma. Foi uma decisão sua. Foi uma decisão sua. Então não tem a ver aqui com forçar, mas tem a ver com uma decisão humana. Tem a ver com uma decisão intencional que me leva a uma direção. E nem sempre essa direção é a melhor direção. Diante de um casamento, nós temos duas opções. Nós temos a opção de escolher amar ou de escolher ferir. Nós temos a opção de escolher perdoar ou de guardar rancor. Nós temos a opção de escolher permanecer ou de desistir. Nós temos a opção de escolher Deus e aquilo que a palavra dele diz, ou aquilo que eu acho e penso e quero. As nossas vontades, ela tem um grande poder sobre nós quando nós não estamos alicerçados na palavra. Quando nós não estamos espiritualmente alinhados. E aqui diante do Senhor nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é aquele que contém humildade, é aquele que contém perdão, é aquele que contém fidelidade, é aquele que contém diálogo, é aquele que contém oração, é aquele que contém compromisso. Eu vou repetir. O caminho da vida num relacionamento é um caminho que contém humildade, é um caminho que contém perdão, é um caminho que contém fidelidade, é um caminho que contém diálogo, é um caminho que contém oração e que contém compromisso. Mas o caminho de morte, ele contém orgulho, ele contém indiferença, ele contém palavras duras, ele contém infidelidade emocional e física. Infidelidade emocional e física, ele contém egoísmo e ele contém também algo que tem acontecido demais: abandono espiritual. E aí entra na linha do acordo, entra na linha em que nós fazemos aquilo que nós queremos. E eu queria trabalhar com você aqui hoje 10 áreas. Eu prometo ser breve, mas 10 áreas que eu mais atendo em gabinete pastoral. 10 áreas que eu mais atendo em gabinete pastoral. Ou seja, quando eu vou atender um casal, alguma dessa área ela está envolvida. Ou mais de uma, ou só uma. Então, por que eu resolvi fazer isso hoje? Porque nós temos aqui casais casados, noivos e namorados. Então, se eu falo para os namorados o risco que casados estão sofrendo, se eles forem inteligentes, eles jamais passarão pelos mesmos. Se eu falar isso com os noivos, e se eu falar com os casados, e eles continuarem persistindo, aí já é uma decisão. Aí Deus já colocou diante de você a vida e a morte, e você escolheu aquilo que você quiser. Não é verdade? Então, em Efésios capítulo 4, verso 2 e 3 diz assim: com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Repita comigo: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Geralmente nós lemos esse texto e aplicamos ele em amigos, aplicamos ele em um familiar, mas nós nunca aplicamos ele no nosso relacionamento. Por quê? Porque quando vamos falar nós ferimos, quando vamos falar nós não queremos paz, mas queremos ministrar ódio. E quando nós olharmos para esses assuntos, eu gostaria que esses assuntos eles fossem trilhos na sua vida, e que você olhasse para dentro de você: como está a minha vida nessa área? Eu queria que você aplicasse imediatamente. Não é legal você ficar cutucando o seu cônjuge, não é legal você fazer isso, porque você vai estar fazendo o papel do acusador, e o acusador é o diabo, né? Então olha para ele e fala assim: olha, cuidado, hein? Eu não quero fazer o papel do acusador, né? Porque eu vou tratar de áreas aqui que são importantes. A primeira que eu quero tratar com você tem a ver com quem você ama. Quem você ama? Nós como cristãos, nós temos alguns princípios. E uma das coisas que o Senhor nos ensina é que nós devemos amar a Deus sobre todas as, e o meu próximo como a mim mesmo. Então quando nós começamos aqui a querer amar alguém, parte do pressuposto que eu já me amo e que eu amo a... Talvez vocês, meu Deus, será que o meu cônjuge ama a Deus mesmo? Será que o meu cônjuge se ama mesmo? Porque se ele se ama e ama a Deus e faz isso comigo, alguma coisa está errada. Eu não quero nem conhecer esse Deus, não. E aí, ao invés de nós aproximarmos o nosso cônjuge de Deus, nós afastamos ele, porque a referência que nós temos é uma referência de amor completamente distorcida. É uma referência de amor que não é amor, mas é ódio. Então, em Mateus capítulo 22, verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui nós estamos a falar: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse amor que o Senhor exige de nós em relação ao nosso Deus é um amor que envolve coração, que é o centro das nossas emoções, o centro dos nossos desejos e o centro das nossas vontades. Mas também fala de toda a tua alma, fala da sua vida, fala da sua existência, fala da sua identidade. Mas também fala de todo o entendimento, fala da sua mente, fala dos seus pensamentos e fala das suas decisões. Isso está dizendo para que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora, quem ama a Deus de todo o coração, aprende a amar o cônjuge, aprende a amar quem está ao lado de forma saudável. Pelo contrário, nós substituímos o nosso cônjuge. Se eu fizer o contrário, eu começo a substituir o nosso cônjuge como se fosse o Deus da minha vida. E aí eu entro em dependência emocional, aí eu entro em dependência relacional, aí eu entro em outros fatores. Então vira para o seu cônjuge e fala para ele agora: a pessoa mais importante em primeiro lugar na minha vida é o meu Deus. É o meu Deus. Eu não troco o meu Deus por você, eu não troco o meu Senhor por você. Por quê? Porque o meu Deus é que vai me capacitar,
O meu Deus é que vai me instruir, o meu Deus é que vai me levar a ser um homem ou uma mulher melhor, para poder amar você em plenitude, para poder cuidar de você em plenitude, para que o meu coração esteja bem, para que as minhas emoções estejam bem, para que ninguém consiga roubar a vida que há dentro de mim, para que ninguém consiga roubar a minha identidade, para que ninguém consiga transformar a minha identidade, porque eu sou filho, eu sou filha, e ninguém pode roubar a minha identidade. Por isso é que eu amo ao meu Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, de todo o meu coração e de todo o meu pensamento. Ninguém, quando nós entendemos que nós precisamos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, ninguém rouba a sua identidade, ninguém manipula os seus pensamentos, ninguém manipula os seus sentimentos. Um dos maiores desafios dos manipuladores, um dos maiores desafios dos narcisistas, é ele conseguir roubar a sua identidade, roubar a sua personalidade e mexer em áreas que você não pode permitir mexer quando você ama ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, não baseado em dependência emocional. Ei, nós sabemos que todos nós, e isso é um grande desafio quando nós não temos a nossa paternidade definida, quando o Senhor não é o Senhor da nossa vida. Todos nós procuramos, em tudo que fazemos, nós procuramos ser aceites, nós procuramos ser afirmados e nós procuramos ser aprovados. E se nós encontramos alguém que manipula os nossos sentimentos, manipula a nossa alma, manipula os nossos pensamentos, nós vamos começar a tratar essa pessoa como um Deus, nós vamos começar a tratar essa pessoa como se fosse a pessoa mais importante da nossa vida, até mesmo no lugar de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender agora é que o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Eu não abro mão de servir ao Senhor, eu não abro mão de amar ao Senhor, eu não abro mão de obedecer ao Senhor, eu não abro mão de andar nos trilhos daquilo que é os princípios que o Senhor diz, eu não abro mão. Ei, o relacionamento ele não começa a dois, ele começa no indivíduo. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei para onde vou, e se eu não sei quem eu coloco do meu lado, repare que tudo começa em quem eu sou. Eu sou um filho amado, querido, respeitado. Independentemente de qualquer coisa, eu já sou amado, eu já sou respeitado, eu já sou a menina dos olhos do meu pai. Ele entregou a vida dele, entregou a vida do seu filho, para que eu tenha vida e vida em abundância. Ele é o amor da minha vida. Então a primeira coisa que você precisa definir: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua história? Quem é a pessoa que comanda os seus pensamentos, que comanda os seus sentimentos, que comanda a sua vida? Se existe alguma coisa que está alterado aí, o Senhor não está no controle, o Senhor não está em primeiro lugar, alguma coisa está errada no seu relacionamento. Não há relacionamento equilibrado se o Senhor não estiver no centro dele. Eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um glória a Deus. Ei, porque isso vai definir os outros. Isso vai definir as outras relações, isso vai definir a forma como eu me relaciono. Porque se eu não sei quem é o meu Deus, o que o meu Deus criou e o que Deus espera de mim, eu vou desrespeitar o meu cônjuge. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda é: ame ao Senhor sobre todas as coisas. Em segundo lugar, você vai aprender a respeitar o seu cônjuge. Talvez você esteja aqui hoje e você não sinta-se respeitado. Um dos maiores desafios dos casais hoje é o respeito mútuo. É o homem que não se sente respeitado, é a mulher que não se sente respeitada. Mas por quê? Porque não sabe quem é. Não sabe quem é o Deus que toma conta dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas decisões. Respeite o seu cônjuge. Por quê?
Efésios capítulo 5, verso 33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Como quem? Como a si, não como Deus, não como Senhor da sua vida. Ame a sua mulher. Nós temos que amar. O amor aqui é um amor diferente. É um amor que envolve outros princípios. Então ame como a si mesmo, não como Deus. E a mulher respeite o marido. Ei, aqui está falando de dois detalhes importantes. Uma mulher, ela depende do amor. O homem também depende. Mas a forma de demonstrar amor para o homem, respeito. Tem pessoas que falam que ama, mas não respeitam o marido. Tem marido que fala que respeita a esposa, mas não a ama. Agora, qual é o amor? Qual é a forma que você tem demonstrado amor? Por quê? Porque o respeito é a base da convivência. Não há amor verdadeiro sem respeito mútuo. Quem aqui gosta de ser desrespeitado? Quem aqui gosta de ser desrespeitado? Se você não gosta de ser desrespeitado, por que você desrespeita? Por que você não entende? Por que você não compreende? E às vezes o desrespeito é por um olhar, é por uma palavra. Em Colossenses capítulo 4, verso 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre, fala com o seu cônjuge, sempre. Não é só quando tem presente, não é só quando tem um passeio, não é só quando nós estamos de férias, não é só quando as coisas estão bem. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós temos dois tipos de sal. Temos o sal fino e temos o sal. Fala com o seu cônjuge, se usa sal fino comigo. Não precisa usar sal grosso, não. Temperada com sal fino, com sal refinado. Aquele sal que realmente vale a pena. A forma de falar, a forma de estar. E isso tem a ver com o quê? Preste bastante atenção, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a valorização de uma opinião. Preste bastante, tem a ver com a valorização de uma opinião. Tem a ver com os sentimentos, tem a ver com os limites do outro. Tem a ver com a validação do cônjuge. Você quer ver uma das maiores desgraças de um relacionamento? É quando você valida todo mundo fora e não valida dentro. É quando você respeita todo mundo fora e não respeita dentro. É quando você se alegra com tudo fora e não se alegra dentro. É quando você faz tudo bem feito fora e não faz bem feito dentro. É quando você investe tudo que você tem fora, mas não investe dentro. Essa é uma das primícias de um respeito no relacionamento. Essa é uma das primícias de uma validação no relacionamento. Hoje o Senhor está nos trazendo aqui porque Ele quer casais fortes, Ele quer casais alinhados. Ei, nós precisamos entender quem é o nosso Senhor, quem é o Senhor da nossa mente, para que nós possamos ter toda a bagagem, para que nós possamos ter toda a estrutura, para poder respeitar o nosso cônjuge. Então fala com esse irmão que está do seu lado, porque antes dele ser seu namorado, casado, noivo, ele é o seu irmão em... Já parou para pensar nisso? Fala assim: paz do Senhor, minha irmã. Graça e paz, minha irmã. Nós somos irmãos em Cristo. E por eu saber que nós somos filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo, a partir de hoje eu abro mão da minha ignorância, eu abro mão da minha estupidez, eu abro mão de tudo aquilo que não valida você, para começar a validar você, para respeitar você, para te colocar em primeiro lugar, para te dar atenção, para dedicar o meu tempo, para dedicar. Se você começar,
Se você começar a brigar com a sua esposa, eu estou brigando com a minha irmã em Cristo. Fica diferente ou não fica? Fica diferente ou não fica? Fica diferente ou não fica? Eu não estou brigando, eu não estou discutindo, eu estou discutindo com a minha irmã em Cristo. Ela é minha irmã em Cristo. Antes dela ser minha cônjuge, ela é minha irmã em Cristo. Antes dela ser minha namorada, ela é minha irmã em Cristo. Muda tudo. Então, quando eu sei a quem eu sirvo, eu começo a respeitar. Mas eu também começo, e nós já entramos aqui em Colossenses, mas eu também começo a falar de forma diferente. Tem pessoas que falam com a esposa como se fosse com o coleguinha lá da escola, lá do trabalho. Aquele que você tem muita intimidade, sabe? E que você fala de qualquer jeito. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a forma como eu me comunico vai definir também o meu respeito. E vai definir se o meu relacionamento vai ter vida ou se vai ter morte. Porque a vida e a morte está no poder da... Quantas pessoas eu falo, você precisa esquecer o que você está lembrando, e você precisa lembrar o que você está esquecendo. E a pessoa vira para mim e fala comigo: pastor, é muito difícil esquecer aquelas palavras. Há algumas coisas na vida que não voltam atrás. Uma delas é a flecha lançada. A segunda delas é a oportunidade. E a outra é a palavra lançada. Nós precisamos pensar antes de perder uma oportunidade. Nós precisamos pensar antes de lançar uma flecha. Mas nós também precisamos muito de pensar antes de abrir a nossa boca. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, verso 1, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela desperta a ira. A palavra dura é aquela que acende o fogo e aumenta, que o caldeirão começa a ferver. Olha o que o texto vai dizer: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela desperta a ira. Ei, eu quero lhe dizer que, eu quero tocar aqui num assunto que é muito comum também nos casais. Tem casal que não fala mal e nem fala grosso, mas fala de maneira irônica. Eu quero repreender toda a ironia aqui hoje. Toda a ironia aqui hoje. A Bíblia fala sobre a ironia. Às vezes um relacionamento, ele não tem palavras pesadas, ele não tem palavras rudes, ele não tem palavras feias, ele não tem o calão, mas ele tem uma pitada de ironia. E eu quero lhe dizer que não é o que você fala, mas é o porquê você fala. É como você fala. É a pitada que tem como você fala. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos controlar a nossa língua, porque nós estamos falando com a nossa irmã em Cristo. E nós estamos falando diante de um Deus que ouve tudo, que vê tudo, que entende tudo. E que sabe até a forma como nós estamos falando. Discussões desnecessárias. Palavras ditas com amor curam, mas ditas com raiva ferem profundamente. Quantas pessoas, se eu perguntar para você sobre palavras que você recebeu na sua infância do seu pai, palavras que você recebeu da sua infância da sua mãe, palavras que você recebeu na sua infância de um colega da escola, que marcam a sua mente e não sai. E
e provocou em você uma ferida grande, que todas as vezes só de você tocar nesse assunto, você já fica com raiva. Provérbios 26, verso 18 e 19 diz assim, olha só para você ver o que a palavra diz: como um louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o próximo com palavras irônicas e com zombaria. Hoje, em nome de Jesus, não tem casais aqui que vai tratar um ou outro zombando um do outro, de forma irônica um com o outro, porque isso vai gerar morte, isso vai gerar algo muito ruim no seu relacionamento, muito ruim no seu relacionamento. Eu vou repetir: como um louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o próximo com palavras irônicas e com zombaria. Está repreendido todo o espírito de ironia, zombaria na sua casa, na sua vida, na sua família, porque você não pode usar mal as palavras. Ironia aqui nesse texto está sendo comparada a uma arma. É como você pegar uma arma e ferir o seu cônjuge. É como você pegar uma arma e ferir o seu namorado. É como você pegar uma arma e ferir o seu noivo. É como você pegar uma arma e ferir a pessoa que Deus colocou na sua vida. Nós lemos há pouco, Colossenses 4:6, que a vossa palavra, ela seja temperada com sal, para que saibais como deve falar aquele que está do teu lado. Em Provérbios capítulo 18, verso 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Segura essa língua aí, meu irmão, em nome de Jesus. Segura essa língua aí, minha irmã, em nome de Jesus. Tiago capítulo 3, verso 6 diz que a língua é comparada a um fogo que pode incendiar toda a vida. Existem palavras que você não consegue pegá-la de novo, e que essa palavra ela produz um rastilho que pode destruir o seu casamento, pode destruir a sua família, pode destruir os seus filhos. Mas a Bíblia também nos ensina que eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo, em primeiro lugar, que eu preciso respeitar o meu cônjuge, que eu preciso saber como falar com ele, porque se eu não souber como falar com ele, eu vou estar dormindo com a confusão. Só os homens aqui, fala para mim, quando você discute com a sua esposa e sai para trabalhar, seu dia corre bem? Tem aqui algum homem que o dia corre bem depois que brigar com a esposa? Esposa, depois que você briga ou tem uma discussão com o seu marido e sai para trabalhar, o dia corre bem? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós demoramos tanto tempo em resolver as confusões, se aquilo não nos faz bem? Será que eu estou tomando um copo de veneno e eu estou esperando que o outro morra? Porque quando nós não sentamos para resolver, quando nós não sentamos para reorganizar a nossa vida e sair da confusão, eu prefiro dormir na confusão. Eu prefiro dormir com a confusão, eu prefiro sair com a confusão. Eu prefiro viajar com a confusão. A Bíblia diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E eu quero fazer aqui um adendo. A partir do momento que você sai da cama e vai dormir na sala, alguém dorme com a sua esposa ou com o seu marido. E esse alguém não é você. A mente dela, a mente dele é atordoada a noite toda. São erros que nós não podemos cometer. Não deixe o sol se pôr contra a sua ira. Não deixe as coisas ficarem mal resolvidas. Resolver os conflitos antes de dormir é um dos segredos de paz.
é um dos segredos de vida, é uma escolha de vida. Mas foi ela que não sei o que, foi ela que não sei o que. Você é o sacerdote dessa casa, você tem uma voz ativa, você tem o Espírito Santo de Deus, e você não abre mão de trazer paz para dentro da sua casa. Pague o preço que pagar, faça o que precisar fazer. A paz, a paz. Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não vos lá dou como o mundo dá. Em outro lugar você não encontra a paz que só o Senhor pode te dar, a paz que só o perdão em Cristo pode te dar, a paz que um relacionamento regenerado, curado, transformado pode te dar. E você sabe, nós sabemos o que está acontecendo. Conflitos são inevitáveis, mas a maneira de lidar com eles define o futuro do relacionamento. Eu não encontro aqui nenhum relacionamento que nunca teve conflito, partindo do princípio de que filhos de pai diferente, nascidos em lugar diferente, criações diferentes, realidades econômicas diferentes, tudo diferente. Como é que você quer que tudo diferente funcione bem, dando junto? É claro que os conflitos, eles são reais, os conflitos, eles existem, é uma realidade, mas nós não podemos tratar eles de forma irrelevante, e sim de forma relevante. Por quê? Porque existem consequências quando eu não trato esse problema. Existem consequências, e eu apontei aqui algumas consequências. Consequências de dormir com raiva, consequências de você sair de casa com raiva, consequências de você tomar atitudes precipitadas com raivas. Vai gerar em você um distanciamento emocional, vai gerar a perda de intimidade, vai gerar um ciclo de discussões contínuas, e vai gerar feridas difíceis de se curar. Agora, por que eu coloquei o distanciamento emocional em primeiro lugar? Porque um casal que não tem relacionamento emocional, todos os outros relacionamentos já foram colocados em causa. Quando não há um relacionamento emocional, quando não há um respeito, quando não há realmente fidelidade, integridade numa relação, quando não há verdade, todas as outras coisas já desapareceram. Agora, o que a Bíblia nos ensina nesse caso? Conversar com humildade, é dar a outra face, é ouvir antes de responder, é reconhecer os erros e pedir perdão. É restaurar a paz antes que o dia termine, antes que você vai dormir, porque senão você vai viver consequências terríveis. Romanos 12:18 diz: se possível, o quanto depender de vós, tende paz com... Se é com todos, imagina com seu cônjuge. Se é com todos, imagina com quem Deus colocou na sua vida para você viver até que a morte o separe. Se possível, faça tudo o que você puder, aquilo que depender de você. Eu estou falando de Bíblia, meu irmão. Romanos 12:18, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos. Será que você tem feito tudo aquilo que depende de você? E geralmente nessas confusões, eu quero falar aqui do quinto, os outros eu vou ser mais rápido para nós terminarmos. Mas geralmente nessas confusões, nós temos uma tendência, eu estou seguindo uma linha cronológica, eu não sei se você percebeu. Geralmente nessas confusões, quando nós falamos de forma irada, quando nós sabemos quem não somos, quando nós não respeitamos o cônjuge, uma das coisas que nós fazemos muito é comparar o nosso cônjuge. Comparação. Não compare o seu cônjuge com outras pessoas. A sua esposa não é e nunca será parecida com a sua mãe. O seu marido nunca será e nunca vai ser o seu pai. A sua esposa e o seu marido não é ninguém. A sua esposa e o seu marido é um ser único, criado por Deus. É um ser preparado, criado e moldado para você. Uma das coisas terríveis que tem acontecido no casal é a menina sair de casa e procurar no cônjuge o pai.
Sair, a menina, o rapaz sai e procura na esposa a mãe. Você marido, vira para sua esposa agora, você namorado, você noivo, vira para ela e fala: eu não sou seu pai, tá? Eu sou um ser criado por Deus, amado por Deus, e Ele foi inventor só para você, tá? Fala para ela agora, fala para ele agora: eu não sou sua mãe, viu? Eu não sou sua irmã, eu não sou aquela tia sua que você gosta muito. Eu sou um ser criado por Deus, amada por Deus, e especialmente modelada por Deus para você. Para você, para você, para você, para você. Gálatas capítulo 6, verso 4 diz assim: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Ninguém, ninguém. Cada pessoa é única. Comparação, meus irmãos, gera frustração. Você vai esperar no seu cônjuge, o seu cônjuge vai esperar em você o que nunca vai acontecer, o que nunca vai ter. Comparação gera frustração. Comparação gera frustração e desvaloriza o que Deus fez para você. O que Deus fez para você. Deus fez algo exclusivo para você. Essa pessoa que está do seu lado, esse homem que está do seu lado, essa mulher que está do seu lado, Deus fez exclusivo para você. Deus não te deu o melhor do mundo. Presta bastante atenção. Deus não te deu o melhor do mundo, mas Deus te deu a pessoa certa para a sua história. Deus não te deu a melhor pessoa do mundo, Ele te deu a pessoa certa para a sua história, para a sua vida, para a sua família, e para que você possa viver dias maravilhosos, maravilhosos. Ei, vire para essa pessoa que está falando assim: ó, eu não te amo por causa das suas qualidades. Eu não te amo por causa das suas qualidades. Eu te amo apesar dos seus defeitos. Apesar dos seus defeitos, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora fala: eu amo-te, meu amor, né? Eu amo-te, minha querida. Não é verdade? Ei, nós precisamos também, eu vou para o 6º agora. Presta bastante atenção. Um casal que prefere presente e não presença é um casal fadado ao fracasso. Se você tem muito presente, mas não tem presença, o maior presente que o seu cônjuge quer é a sua presença. O maior presente que o seu cônjuge quer é a sua presença. O maior presente que os seus filhos querem é a sua presença. Não negligencie tempo e presença a dois. Há quanto tempo aqui não sai só vocês dois? Só vocês dois, só vocês dois. Aquele encontrozinho, sabe quando você era namorado e tal? Escondidinho. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Pergunta aí seu cônjuge: há quanto tempo que a gente não tem aquela saidinha, aquele tempozinho, só nós dois? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Aquela namoradinha, quanto tempo? Pergunta para ele, pergunta. Esse tempo é muito importante, esse tempo é valioso. Ei, relacionamentos se enfraquecem quando há correria e as necessidades, elas tomam lugar à comunhão, né? Nós precisamos reservar tempo, conversar. Uma das coisas, homens, olhem para mim aqui, uma das coisas que mulher ama é conversar. O melhor buquê de flor de uma mulher é conversar. Dê conversa para ela, dê o ouvido para ela. É, meu irmão, é isso mesmo. E eu vou te dizer, é mulher, tá? Porque lá em casa eu tenho 3 e todas as 3 gostam de conversar, né? Então eu chego em casa e seleciono ali o tempo para dividir para as 3, não é verdade? Reserve um tempo, reserve um tempo. O amor, ele só pode crescer quando ele é cultivado, não pelos presentes, mas pela presença. Preste bastante atenção, eu quero entrar num assunto aqui, eu prometo ser breve, mas eu não posso deixar de falar esse assunto. Existe uma onda de relacionamentos à distância agora. E não é só no namoro, já chegou no casamento também.
Eu vou te dizer o que a Bíblia diz, e você decide fazer o que você quer. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, e eu gostaria que você lesse isso na Bíblia comigo. A partir do verso 1 diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e o mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Esse texto, mais claro que isso, ele não pode. Há dias eu recebi um casal, o casal falou: pastor, eu quero que você ore, porque eu estou mudando para não sei aonde. Eu falei: que benção, chama lá sua esposa, seus filhos, que eu vou orar para todo mundo. Não, pastor, eu vou sozinho. Não oro, não precisa contar comigo que eu não oro. Eu não posso abençoar aquilo que Deus não abençoa. Eu não posso chancelar aquilo que Deus não chancela. Eu não posso orar por aquilo que que não é a vontade de Deus, porque é bíblico. Não vos negueis um ao outro, não fique longe um do outro, excepto por mútuo consentimento, por algum tempo e para uma finalidade: oração. E se ajunta novamente, para que Satanás não entre no seu relacionamento e vos tente por causa da vossa incontinência. Ei, presença é tudo na sua vida. Presença é tudo no seu relacionamento. Quando Deus ele chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia diz no verso 5 que partiu, pois, Abraão como o Senhor havia dito, levando Sara consigo. Deus não chama ninguém para ir sozinho. Quando você é casado, quando você é solteiro é diferente. Mas quando você é casado, ninguém te chama para ir sozinho. Tudo que chamar você para ir sozinho, a Bíblia teria mentido, porque a partir do momento que junta, os dois se tornam uma só carne. Então não existe. Fala com esse irmão que está do seu lado, para essa irmã que está: minha irmã, não tem proposta desse jeito para nossa casa. Na nossa casa vive debaixo de propósito e não debaixo de proposta. Arranja um serviço, mas arranja uma casa, que eu estou indo atrás de você também. E vou levar os meninos tudo, e se possível vou levar a sogra. É isso mesmo. Abraão levou consigo Sarai, a sua mulher. Partiu, pois, Abraão como o Senhor havia dito. Como o Senhor havia dito. Ei, presta atenção. Tempo a dois não é luxo, é investimento na sua aliança. Na aliança. Aliança, porque a aliança é um compromisso que você fez com quem está do seu lado, mas é um compromisso também que você fez com Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre compromisso que nós assumimos. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5 diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então honre o compromisso que você fez diante de Deus. Honre o compromisso que você fez com seu sogro. Honre o compromisso que você fez com a sua sogra. Honre o compromisso que você fez com a família, que você tirou a sua esposa, que você tirou o seu marido. O casamento é uma aliança sagrada e não um contrato passageiro. Casamento é uma aliança sagrada e não um contrato passageiro. Cumprir o que foi prometido no altar é demonstrar fidelidade, não apenas ao cônjuge, mas também ao Senhor. Olha para essa aliança que você tem. Olha para essa aliança que você tem aqui. Lembra quando você falou: é na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença.
Honre esse voto, honre esse compromisso. Perdoe. Nesta noite, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu pensamento, as suas intenções. Eu não sei palavras que você ouviu. Mas talvez você chegou aqui e precisa liberar perdão, precisa pedir perdão. E eu quero lhe dizer que perdão é você decidir não cobrar uma dívida. Eu sei que você é que tem que me pedir perdão, mas eu abro mão disso e eu libero perdão. Eu não espero você pedir, eu vou reatar o relacionamento. Eu vou decidir não carregar mais esse peso. É perdoar sem medir aquilo que você sente, aquilo que você pensa, ou aquilo que você acha que é o melhor para você. Eu libero o perdão. Eu quero começar um novo tempo. Eu digo lá em casa, quando nós discutimos, que ela tem o mesmo tempo que ela leva para ficar brava, ela leva para desficar. O mesmo tempo que ela leva para ficar com raiva, ela leva para desficar também. Então, nós temos que aprender. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque eu escolhi viver com ela até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Então não adianta eu ficar com picuinha, não adianta eu ficar aqui, porque eu escolhi viver, eu honrei ela, eu fiz diante do altar. Agora, perdoar é não ter nada na manga. Pastor, o que é isso? Perdoar sem medir é não ter nada na manga. O que é isso, pastor? É quando eu tenho alguma coisa, e aí daqui 5 anos a gente discute. Aí eu falo: você lembra do dia 14 de fevereiro de 2026, quando nós estávamos na Igreja Batista da Lagoinha, em Lisboa, e você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. E nós temos sempre uma na manga para poder acusar, para poder trazer, para poder voltar. Ou perdoa, ou não perdoa. Ou perdoa e desiste de cobrar essa dívida. Ou então você vai viver o resto da vida com essa amargura dentro do seu coração. Em Colossenses capítulo 3, verso 13, diz assim: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também faça com seu cônjuge. Assim também faça com aquele que está do seu lado. Qual é o nosso padrão de perdão? O Senhor. Ele nos perdoou primeiro. Por que eu não vou perdoar aquele que está do meu lado? Olha o que o texto diz: suportando, sendo suporte, mas também perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazeis vós. Assim também fazeis vós. Hoje é dia de você olhar e falar assim: eu quero deixar para trás, eu não quero mais pensar nisso, eu não quero mais viver essa realidade. Hoje nós estamos começando um novo tempo, uma nova história, um novo momento. Eu não vou mais dormir com isso, eu não vou terminar esse dia com aquilo que eu preciso falar, eu não vou terminar mais esse dia com esse sentimento que eu estou, eu não vou para a cama com a confusão, eu não vou para a cama com o pensamento, eu não vou para a cama com essa situação na minha cabeça. Eu libero perdão, eu libero perdão, eu libero perdão, eu peço perdão. Eu quero viver o perdão no meu relacionamento. E a partir daí, o perdão liberado, o acesso renovado. Porque quando nós estamos em guerra aqui, a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor. Se tem guerra ali, não tem paz. E aí nós começamos a negligenciar o outro ponto importante, que é orar um com o outro, mas orar também um pelo outro. Qual foi a última vez que você orou pelo seu cônjuge? Qual foi a última vez que nas suas orações você apresentou a sua esposa, você apresentou o seu marido, você apresentou os seus filhos, você apresentou as dificuldades, as lutas que vocês estão vivendo? Um casal, seja ele de namorado, seja de noivo, seja casado, que não tem oração em casa, que não tem oração na sua família, você não sobrevive. Você não sobrevive.
Não adianta você viver lendo a Bíblia, lendo o livro, lendo não sei o quê, se você está lendo, mas não está falando com o Senhor, não está apresentando para Deus as suas... Fala com esse irmão que está do seu lado: você é sacerdote da sua casa. Você é sacerdote da sua casa. Você sabe qual é a diferença do sacerdote para o profeta? O profeta, ele pega as coisas do céu e traz para a terra. O sacerdote pega as coisas da terra e leva para... Quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa casa. Quando você começa a ver sua mulher agitada, quando você começa a ver os seus filhos agitados, quando você começa a ver as coisas difíceis em casa, você precisa ir para interceder, você precisa ser o intercessor, você precisa reunir todas essas situações e você precisa apresentar para Deus. Você precisa ser aquele que equilibra espiritualmente a sua casa. Você é aquele que equilibra espiritualmente a sua esposa. Você é aquele que equilibra espiritualmente os seus filhos. Você é aquele que promove a paz e o céu sobre a sua casa. E o 10º: nunca desista um do outro. Ei, amor não é sentimento, amor é decisão. Amor não é sentimento, amor é decisão. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7, diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Fala com seu cônjuge assim: o amor tudo, em tudo, persevera. Se tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ele em tudo persevera. Persevera. Ei, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu vou repetir aqui aquilo que você nunca deve esquecer: que você precisa amar a Deus acima de tudo, que você precisa respeitar a pessoa que Deus colocou do seu lado, que você precisa aprender a usar as palavras, que você não pode mais dormir com a confusão, que você não tem que comparar o seu cônjuge com outras pessoas, e que você não pode negligenciar tempo e tentar trocar a presença pelo presente. Você não pode desonrar o compromisso que você fez diante de Deus e diante das pessoas, mas sobretudo diante de Deus. Tem que haver perdão no seu relacionamento, tem que haver oração no seu relacionamento, e jamais desistir um do outro. Eu queria que você ficasse de pé do seu lado, com a pessoa que está do seu lado, que você abraçasse o seu cônjuge agora, que você abraçasse a sua esposa, que você abraçasse o seu noivo, que você abraçasse o seu namorado, que você desse um abraço agora bem apertado, e que você dissesse assim: meu amor, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós iremos trabalhar. Comece a orar pela vida do seu cônjuge. Comece a apresentar a vida do seu cônjuge agora. Talvez existam falhas no ministério de louvor, talvez existam falhas no seu namoro, talvez exista um distanciamento no seu noivado, ou talvez exista um desgaste no seu casamento. Mas hoje você está aqui para repor tudo isso. Hoje você que está namorando e deseja ter um namoro santo, deseja ter um relacionamento santo, talvez você está noivo e quer construir esse relacionamento sobre a rocha, talvez exista algo que precisa ser realinhado, talvez você é casado e precisa sair daqui renovado em alguma área dessa, você percebeu que as coisas não estão bem, talvez você esteja ferido e precisa de restauração.
Hoje é dia do amor ser purificado. Hoje é dia do orgulho ser quebrado. Hoje é dia da esperança renascer e da sua aliança ser fortalecida. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos apresentar, Pai, meu Deus, cada casal aqui presente. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor conhece a vida de cada um deles. Não deixe de orar pelo seu cônjuge, não deixe de apresentar o seu cônjuge a Deus. O Senhor conhece cada casal aqui presente. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe das dificuldades. O Senhor sabe, meu Deus, o que eles estão enfrentando, batalhas internas, batalhas externas, batalhas, meu Deus, que só o Senhor consegue, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, só o Senhor tem acesso a essas batalhas. Batalhas emocionais, batalhas espirituais. O Senhor conhece essa casa, o Senhor conhece essa família, o Senhor conhece as suas emoções. O Senhor sabe de palavras que foram ditas, palavras que foram ouvidas. Nesta noite, Pai, nós oramos, meu Deus, e declaramos perdão. Declaramos, Pai, compaixão. Declaramos vida. Declaramos, Pai, que tudo aquilo que precisa ser renovado, tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser gerado, nós oramos, meu Deus, e declaramos sobre a vida de cada um dos casais, Pai. Nós declaramos sobre cada família. Se for necessário perdão, que haja perdão neste momento agora. Se for necessário, Pai, transformação, que o Senhor comece a transformar agora em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no poder que há no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no poder que há na oração em concordância, Pai. E o Senhor tem ouvido essas orações agora, Pai, em nome de Jesus. Regressar aos caminhos, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Não pare de orar pelo seu cônjuge. Declara, se houver necessidade de pedir perdão, peça. Se houver necessidade de realinhar a rota, alinhe. Fica de frente para o seu cônjuge, abrace ele agora, abrace ela, abrace ele. Esse é um momento muito importante, você vai cantar essa canção para ele. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Quero rever. Lembra dos momentos bons, dos desafios bons que vocês superaram. Vou regressar aos caminhos, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. É só você, o seu cônjuge e Deus agora. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Nesta noite, continue abraçado com o seu cônjuge. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se alguma área que eu toquei fez renascer em você o desejo de poder mudar, o desejo de poder renovar hoje, começar um tempo novo hoje. Mas se você precisa viver esse novo tempo, se você precisa renovar a sua aliança, se você precisa renovar em alguma área aquilo que o inimigo tem tentado tirar a paz de vocês, tem tentado separar vocês, hoje o Senhor te trouxe aqui para que haja um novo tempo, uma nova história e uma nova forma de viver. Se existe algum casal que precisa de uma oração, aonde você está, nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar pela sua casa, nós queremos orar por tudo aquilo que tem tentado destruir você, tem tentado separar você. É noite do Dia dos Namorados, é noite em que nós celebramos o amor, nós celebramos a vida, nós celebramos os relacionamentos, nós celebramos a aliança, e você não vai sair daqui sem estar transformado. Se você precisa de uma oração, você, homem, eu quero falar com você. Levante a sua mão. Você é sacerdote da sua casa. Você é sacerdote da sua casa. Você é aquele que pega as demandas da sua casa, da sua família e leva para o céu. Então, se você precisa de uma oração no seu relacionamento, pode levantar a sua mão direita, assim que nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua casa, nós vamos orar pela sua família, nós vamos abençoar você. Levanta assim bem alto, bem alto. Você que realmente deseja ser abençoado nesta noite. Você precisa, existe algo na sua casa que precisa ser transformado, mudado, e você está lutando sozinho, mas você a partir de hoje não vai lutar mais. Eu quero que você venha aqui à frente. Você, os casais que levantaram a mão, pode vir aqui à frente os dois. Vem cá que nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar pela sua casa. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir sem nenhum tipo de receio. Pode vir, pode vir. Nós vamos abençoar você. Você está lutando por algo legítimo. Você está lutando pela sua casa. Você está lutando pelo seu relacionamento. Você está lutando pelo seu namoro, pelo seu noivado, pelo seu casamento. Pastores, nos ajude, por favor. Pode orar pelos casais. Vem cá, ajuda os casais aí. Ajuda os casais, ajuda eles. Pode vir, pode vir, pode vir. Chega só um pouquinho pra frente.
Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos apresentar cada casal aqui, Pai. Seja ele casal casado, noivo ou namorado, Pai. Eles ouviram a Tua palavra nesta noite, Pai. E a Tua palavra, meu Deus, entrou, a Tua palavra convenceu, a Tua palavra alertou, a Tua palavra, Pai, trouxe à existência realidades que precisavam ser tratadas. E nesta noite, meu Deus, nós declaramos, meu Deus, a Tua palavra. Nós declaramos vida. Nós declaramos, meu Deus, casais transformados. Nós declaramos, meu Deus, que a alegria do Senhor será a força de cada homem, de cada mulher, Pai. Nós cremos, meu Deus, que esses casais não sairão daqui da mesma forma que chegaram, mas sairão transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Palavras, meu Deus, que ouviram, realidades que viveram, meu Deus. O Senhor está trazendo cura agora, o Senhor está trazendo libertação agora, o Senhor está trazendo, meu Deus, renovação, Pai. Nós repreendemos, Pai, divórcios aqui. Nós repreendemos, Pai, separação aqui. Nós repreendemos, Pai, prostituição. Nós repreendemos, Pai. Nós repreendemos, meu Deus, qualquer tipo de atitude, de pensamento e de realidade que não condiz com a Tua palavra, Pai. Que esse convencimento ele chegue hoje e que o Espírito Santo, Pai, ele possa trabalhar, que o Espírito Santo, Pai, ele possa fazer a obra que é necessária fazer em cada casal, em cada família, em cada cônjuge, em cada homem, em cada mulher, e que o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado, e esta família seja transformada em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus. Existe algum casal aqui na frente? Nós sempre damos essa oportunidade. Nós sabemos que sem Jesus, Jesus é o centro do relacionamento. Se nós não temos Jesus, nós não temos nada. Se nós não temos Jesus, nós não temos equilíbrio. Se nós não temos Jesus, nós não temos vida. Existe algum casal aqui à frente que nunca entregou a sua vida para Jesus e hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Basta você fazer um sinal assim para mim. Existe aqui algum casal que nunca fez e gostaria de fazer agora? A segunda oportunidade que eu quero dar é para um casal que já entregou a sua vida para Jesus, mas você se encontra afastado dos caminhos, você estava longe, mas hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje você entendeu que sem o Senhor você não pode fazer, sem o Senhor você não consegue. Existe aqui algum casal que precisa renovar a sua aliança? Se sim, levante a mão. Se sim, levante a mão. Se sim, levante a mão. Se não houver ninguém, se está todo mundo aliançado, você pode voltar para o seu lugar. Mas se tiver aliançado, fique aqui à frente que nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar pela sua família. Amém? Mas se está todos aliançados, todos com a vida entregue para Jesus, você pode voltar para o seu lugar. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser misturado com glória a Deus, com aleluia. Amém. Vira para esse irmão que está ao seu lado. Olha, não vai embora não, porque ainda tem as Ilhas Seychelles ainda, hein? Pode tomar o seu assento, pode tomar o seu assento. Meus irmãos, deixa eu ver aqui a mão. Nós vamos sortear agora. Quem fez a inscrição está lá na lista, não é verdade? Todos que fizeram a inscrição, nós temos um número e nós vamos começar a fazer aqui os nossos sorteios. Nós temos aqui, ó,
uma noite. É forte. A sua escolha de norte a sul do país. É forte, hein? É só ir lá e escolher, é só ir lá e escolher. Nós temos aqui uma segunda noite também. Vai ter 2 casais que vai receber essa... É com café da manhã, Isso. Café da manhã. Mas aí você escolhe o hotel. Se pode ser nas Ilhas Seychelles, se pode ser no Porto, se pode ser no Algarve. Tá aqui, ó. É isso mesmo. Nós temos aqui um jantar ainda hoje aqui no Lagoinha Coffee. Quem não reservou? Quem reservou, não, já está reservado, não pode mudar não, tá? Isso mesmo. E temos também 2 t-shirts para o casal, bem romântico, entendeu? Que você vai pro shopping e vai falar, eu sou casado com ela, eu sou casado com ele. Vai ser um negócio assim, entendeu? Vai ser bem legal, tá? Então, nós vamos sortear agora. Então, fique atento, porque a qualquer momento você pode sair daqui com uma noite reservada para você. É forte. Então, solta aí o primeiro número. Cadê? Tá aí com você já? Vem cá, vem cá, vem cá. Cá, pastora Luana, me ajuda aqui. Solta aí o primeiro número, então. Espera aí, puxa mais. Isso mesmo. Solta aí o primeiro número. $150. Tá enxergando não? Misericórdia. Peraí que eu vou ajudar aí. Peraí. Tailane e Rodrigo. Vem cá, meu filho, então. Meu Deus, tá forte. Essa lista tá uma benção. Vamos celebrar aí a vida. Sobe aí, sobe, sobe, sobe. Só que agora saiu, foi a t-shirt. Vamos aqui tirar uma foto. Cadê? Vem cá, fica aqui, ó. Entrega pra eles, entrega pra eles. Entrega pra eles. Amém. Vamos tirar ali a foto. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Então agora... O primeiro Vale Night, o primeiro Vale Night. Agora valendo o jantar. O pastor tá fazendo batota aqui, viu, gente? Ok. Shirley, tá aí? Shirley? Não. Não. Não veio. Sorteio outro. Solta o próximo. Sorteio outro. Regiane e Tiago. Tá aí? Vem cá, minha filha. Pode subir. Vai jantar hoje, hein? Você já tinha reservado, não? Meu Deus, é forte, hein? Como é que o senhor tá? Tudo bem? Vamos tirar aqui uma foto. Ali para aquela câmera. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Gente, embaralha esse direito aí, ó. Esses números estão muito grandes. Só tá no 100, ué. Que é isso? Vá. Primeiro Vale Night. Guilherme e Juliane. Olha, os pastores aqui é crente, viu? Tem que ser casado, mas espera aí. Esse Vale Night, ele tem a validade de 1 ano. São 3 anos. Ou seja, 2 anos? 2 anos. Meu 2 Deus, anos, é 3. forte. 2 anos.
Então, se um casal de namorado ganhar, ele vai ficar aqui na igreja. Depois que nós fizermos o casamento, a gente dá. Meu Deus, é forte, hein, só? Quantos filhos você já tem, meu filho? Tem 3 já. Boa, Deus abençoe vocês, viu? Amém. Vamos lá, o próximo e último. Próximo Vale Night. Não veio. Próximo. Meu Deus, é forte demais. Vitória Young. Ah! Sabe. Vocês têm quantos filhos? Opa! Por falta de inspiração não vai ser, hein? Deus abençoe, viu? Curtam bastante, tá? Que bênção, glória. Quem tá feliz aí com Jesus? Dá vontade até de sortear mais um, pá. Só que não tem, né? Não tem, já não tem. Amém. Vamos ficar de pé no seu lugar. Que tempo maravilhoso. Vire pra esse casal que tá do seu lado e fala que amanhã tem culto, hein? A noite pode ser longa hoje, mas a alegria vem pelo amanhecer. Fala com ele. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por este culto. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela vida de cada casal, Pai. De cada casal de namorado, de cada casal de noivo, de cada casal casado, de cada família aqui, Pai. Nós oramos, meu Deus, para que saiamos daqui fortalecidos pela Tua palavra, fortalecidos pelo Senhor, e que o Senhor seja, Pai, o centro do nosso relacionamento. Nós saímos daqui, Pai, crendo que a nossa família está debaixo das Tuas mãos e contando sempre com o Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Você que tem ali reservado o jantar, pode ir lá jantar, né? Para que você possa ter esse tempo em nome de Jesus. E você que está em casa, né? Que bênção. Espero que você tenha sido abençoado também, mesmo estando longe. E que esse tempo seja maravilhoso na sua vida, em nome de Jesus.